Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, aquele deputado que anda com a bandeira do Brasil, um verdadeiro idiota. Hoje, inclusive, ele vai ser julgado por uma comissão. Porque o que acontece? Ele constantemente está agredindo outros parlamentares e também autoridades. Por exemplo, que foi o caso da ex-deputada, né, que é a deputada licenciada Gleisi Hoffmann, que agora ela é ministra. E ele ofendeu, chamou ela de puta. Ele é desvairado, esse tal de Gilvan. Ele não tem o mínimo de bom senso. E hoje vai ser na comissão, inclusive o dia que ele ofendeu a Gleisi foi uma reunião também de uma outra comissão de segurança. E esse Gilvan, ele não tem mínimo de bom senso. Agora, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, inclusive por causa das ofensas que ele fez à ministra, mandou um requerimento para a comissão, aonde inclusive o deputado Ricardo Maia, do PMDB da Bahia, é o relator. Ele pediu para suspender o mandato do Gilvan da Federal por ofensa à ministra Gleisi Hoffmann. E esse deputado Ricardo Maia, ele é o relator do caso desse bolsonarista que chegou no Conselho de Ética da Câmara. E vai ser hoje que eles vão se reunir para decidir, porque o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, pediu para suspender o mandato do deputado por 6 meses. E a reunião vai ser hoje, do Conselho de Ética da Câmara. Agora, o Hugo Maia diz que tem, inclusive no documento que ele mandou, tem indício suficiente e consistente, porque diz que a conduta é incompatível com o decoro parlamentar, e é exatamente isso. Porque esse idiota, ele xingou a ministra de Relações Institucionais e agora vai ter que encarar a comissão de ética da Câmara, que vão votar hoje. E é bem provável que o relator, que é o Ricardo Maia, peça, inclusive, a suspensão de mandato desse parlamentar, esse tal de Gilvan, porque ele é um idiota. E tem outra, ele não respeita ninguém. Não é a primeira vez. Se fosse a primeira vez, até daria para entender. Inclusive, o deputado que é relator, inclusive, olha bem o que ele diz. Trata-se de medidas legítima, proporcional e necessária, que visam preservar
a dignidade da representação parlamentar e zelar pela integridade das instituições legislativas perante o povo brasileiro, disse o relator. Agora, esse Gilvan, ele é um idiota. Não é a primeira vez que ele faz isso. E ele, inclusive, a semana passada ou retrasada, inclusive ele, em uma reunião de uma comissão, ele também falou que queria a morte do presidente Lula. E tem outro porém também. Ele partiu para cima de um outro deputado. Ele partiu para cima do Lindenberg Faria. Isso numa discussão. Quer dizer, ele não tem o comportamento que deveria ter como deputado, porque eu acho que ele não entendeu que ele é deputado. Porque ele era polícia, atitude, ele era da Polícia Federal, inclusive. E a atitude de policiais na rua, a gente sabe como é que é. E esse pessoal é prepotente. São ignorantes. Imagina agora como deputado, ele pensa que ele é o dono do mundo e ele pode falar qualquer coisa e ofender qualquer pessoa. Agora, inclusive o Hugo Mota, que pediu para o Conselho de Ética a suspensão por 6 meses. E tem outra. O relator acatou o pedido do presidente da Câmara. E esse tal de federal, aí o tal de Gilvan da Federal, ele realmente deve ser suspenso por 6 meses da Câmara Federal. Porque o comportamento dele é um comportamento de pessoas que não têm o mínimo de bom senso. É exatamente isso. Esse Gilvan da Federal, ele é um idiota bolsonarista fascista. Ele é fascista. Agora, a Gleice, inclusive, nesse caso, ela acionou até o Supremo Tribunal Federal contra esse deputado Gilvan da Federal. E pela prática de crime de injúria e difamação. Porque, inclusive, lá no dia 19, como eu já citei, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara, esse tal de Gilvan, esse bolsonarista, ele se referiu à ministra como se fosse a prostituta, amante. Ainda falou assim, prostituta do carambas. Agora, para Gleice, o único objetivo desse deputado era ofendê-la pessoalmente, ultrapassando qualquer limite constitucional de imunidade parlamentar e liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Agora, a conduta desse Gilvan é o fim da picada. E olha bem o que diz a queixa-crime que a Gleice fez desse Gilvan
no Supremo Tribunal Federal, abre aspas, com a conduta do querelando Gilvan afigura-se pura e simplesmente com propagação de ódio e de mentiras contra a querelante, a fim de enganar a população em relação à sua vida particular, a pretexto de protagonizar antagonismo político, diz a queixa-crime feita pela ministra Gleice. Agora, o Supremo Tribunal Federal ainda não indicou um relator para esse caso. E tem outra. A Gleice, além disso, ela pediu a condenação do deputado por injúria e difamação e, além, um pagamento de uma indenização de R$30 mil por danos morais. Agora, em outros desdobramentos, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara, vai ser analisado e vai ser pedido a suspensão do Gilvan por 6 meses. Porque, inclusive, a representação do Hugo Maia, que ele é presidente da Câmara, esse parlamentar, ele quebrou o decoro e proferiu manifestações gravemente ofensivas e difamatórias contra a deputada licenciada para ocupar o cargo de ministra, que é a Gleide. Isso. E tem outra. O relator, que é o do Conselho de Ética, que é o Ricardo Maia, ele aceitou a denúncia que fez o Hugo Maia, que é presidente da Câmara. Agora tem um porém nisso tudo. Esses bolsonaristas, eles não são deputados para cumprir o mandato deles. Não. Eles são para ir lá na Câmara, falar um monte de besteira, gravar e postar nas redes sociais para o gado deles, o gado bolsonarista. E é isso que eles querem. Eles não querem, pode ver, analisar, pega todos os deputados do PL e veja se um deles fez algum projeto de lei para beneficiar a população brasileira. Nenhum, porque o objetivo deles não é fazer nada de útil para a sociedade. O objetivo deles é postar vídeos nas redes sociais. Eles não sabem nem por que eles são deputados. Eles não entendem, porque o que esse deputado fala de bobagem não está escrito. E hoje vai ser a reunião do Conselho de Ética. E eu espero que esse Conselho de Ética tome medidas e suspenda realmente, conforme pediu o presidente da Câmara, o Hugo Mota, a suspensão desse tal de Gilvan no mínimo de 6 meses, para ver se ele cria um pouco de juízo naquela cabeça que ele tem, que eu acho que a cabeça dele não tem aquela massinha cinzenta chamada encefálica, porque ele não raciocina. É um idiota, um bolsonarista. Ele age como como age um policial na rua. E ele não respeita as pessoas. Está acostumado a isso, a não respeitar.
E ele acha que na Câmara ele pode fazer o que ele quer, não respeitando as pessoas. Ele não entende que os outros deputados, quando ele ofende, inclusive ofendeu o presidente da República, dizendo que queria, inclusive, que o presidente morresse. Quer dizer, isso aí é um H para o gado, para alguém se organizar e tentar matar o presidente Lula. Porque é isso que dá para se entender. Entendeu? É isso aí. Esse é o objetivo. Porque essas dicas foram criadas no governo Bolsonaro. Eles falam uma coisa que é para o gado executar. E eles fazem isso nas redes sociais. Agora, isso é cria do Bolsonaro. O Bolsonaro que implantou o ódio no Brasil. O Bolsonaro que organizou todo aquele pessoal para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Foi o Bolsonaro que inclusive organizou aqueles kids pretos para matar o presidente Lula. Não só o presidente, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Porque o Bolsonaro, ele não quer deixar o poder. Ele não queria, ele não aceitou o que aconteceu, o resultado das urnas. Ele acha que foi fraudado, que ele é que ganhou. Mas na realidade ele perdeu. Então o que acontece? Ele organizou um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Nós já tivemos. Sabemos o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E tem um outro porém. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.